Um dos cases que eu mais tenho gostado de analisar nos últimos tempos é o case de Localiza, devido ao fato de que ele é um case com muitas opcionalidades, mas que mesmo se nenhum cenário alternativo venha a se concretizar, ainda assim existe uma margem de segurança no preço das suas ações. Então vamos conversar um pouco sobre a tese de investimento em Localiza. A Localiza ela foi fundada lá em 1973, sendo mineira e nascendo como uma companhia pequena, com apenas 6 veículos usados e financiados pelos irmãos Matar e Brandão Rezende. Sempre teve uma disciplina muito grande para reinvestir os seus fluxos de caixa e foi isso que trouxe o crescimento durante os primeiros anos, com o aumento de frota e abertura de novas unidades, inclusive expandindo as suas operações além do território mineiro, através da aquisição de uma locadora no estado do Espírito Santo. A aquisição dessa locadora é um fato interessante porque marca a empresa contrariando a expectativa de todas as pessoas que eram próximas a ela. Ainda existia mercado para eles crescerem dentro de Minas Gerais de maneira orgânica, mas contrariando a todos, eles se alavancaram através de capital bancário e adquiriram essa unidade no Espírito Santo. Essa nova unidade foi um sucesso tão grande que atraiu a atenção da companhia para outras praças em outras unidades da federação, como por exemplo São Paulo, Mato Grosso, e foi a forma de crescimento da companhia durante seus primeiros anos. Em 1984, a empresa que era majoritariamente financiada por capital bancário, como eu falei, foi pega de surpresa com a crise da dívida externa, com o México declarando moratória e, por consequência, as taxas de juros nos países da América Latina subindo. E se a empresa não fizesse nada, ia ter o seu plano de expansão comprometido. Foi aí então onde surgiu a ideia do modelo de franchise, que de maneira resumida, o franqueado entraria com capital e a Localiza entraria com know-how, e que trouxe um fortalecimento da marca bem forte para a Localiza. O atual modelo de franchising da companhia, ele está sendo reduzido no mercado nacional, com a companhia recomprando algumas franquias de seus franqueados, porém está crescendo no mercado internacional como uma das principais apostas para a internacionalização para outros países da América Latina. Outra questão muito interessante da gente analisar dentro do mercado de locação é a parte de desativação de carros. Imagina comigo, você tem uma frota de carros que é para aluguel. Se essa frota for envelhecendo muito, os seus clientes vão começar a optar por outras locadoras e você vai acabar tendo seu operacional afetado. E outra questão muito forte também é que a aquisição de carros é uma atividade de capital intensivo. Então, você não consegue montar uma frota muito facilmente. Para você renovar a sua frota, você precisa vender a sua frota atual, para com esses recursos bancar o CAPEX dessa aquisição. Então, dentro do mercado de locação, é um ponto muito delicado a parte de seminovos. E quanto maior você fica, mais esse problema se intensifica, porque você tem uma frota maior para renovar. Foi vendo esse problema que a Localiza criou o Localiza Seminovos, de modo que você retiraria os terceiros dessa atividade de desativação de carros, deixando de pagar rebate a esses antigos vendedores e conseguindo um melhor planejamento para a renovação de frota. Outro ponto interessante foi a abertura de capital da companhia, que veio em 2005, quando a companhia foi ao mercado em busca de recursos para continuar o seu plano de expansão. Em 2020, a companhia pegou todo o mercado de surpresa, um fato relevante anunciando a combinação de negócios entre ela e a Unidas, o segundo maior player do mercado. E essa surpresa, ela deriva da dificuldade do negócio junto ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica. A gente vai falar mais sobre esse fato daqui a pouco, mas ele é um driver muito importante da gente estar de olho, porque dessa companhia nasceria uma das maiores companhias do mundo de locação de carros. Para você ter uma ideia do tamanho que essa gigante seria, se elas já tivessem, se as duas companhias já tivessem juntas no ano passado, elas teriam comprado mais de 10% de todos os carros vendidos no país. Entre outros marcos interessantes, um pouco irrelevantes, mas só para mostrar a magnitude que essa nova companhia teria, como a maior pagadora de multas do país, a maior compradora de pneus do país, a maior compradora de tintas automotivas do país, entre outros marcos que seria a maior. Mas a gente vai falar mais sobre isso daqui a pouco. Hoje a companhia é líder de mercado, olhando só para Localiza, tendo mais de 250 mil carros e 25% do market share de frota. Os principais acionistas continuam sendo os irmãos Salim e Eugênio Matar e Antônio e Flávio Brandão, que juntos possuem pouco mais de 20% da companhia, e a BlackRock, que possui uma posição de 5% na companhia. Outro ponto de extrema relevância dentro da Localiza é a parte de time e gestão. É uma das lentes que atraem muitos investidores pela excelência do time de gestão da companhia.
O atual CEO é o Bruno Lasansky, ele assumiu o cargo agora em abril e foi o primeiro fora da família Matar a assumir esse cargo, que até então era alternado entre os irmãos Salim e Eugênio Matar. Porém, essa transição ela é muito interessante porque ela mostra para a gente um ponto muito importante sobre a governança da companhia. Que essa transição cumpriu todos os ritos necessários para evitar uma ruptura abrupta dentro da companhia. Primeiro de tudo, o Bruno ele é um cara de histórico dentro da companhia. Ele tá na Localiza desde 2014, liderou algumas iniciativas de planejamento estratégico e em 2016 ele entrou para a diretoria executiva dentro da divisão de aluguel de carros e em 2019 ele assumiu como CEO. Esse passo de assumir primeiro como CEO foi muito importante, porque já como CEO ele tinha embaixo do seu guarda-chuva todas as outras diretorias da empresa e era auxiliado pelo CEO, na época o Eugênio Matar, até que passou 2019 até abril desse ano como CEO e se tornou de fato CEO. Do ponto de vista de cultura organizacional, a companhia ela é vidrada no cliente. E isso de fato não é só falácia. Conversando com a companhia, a gente conversou bastante com a RI, a gente consegue perceber que todos os produtos e todas as iniciativas deles são voltadas para o cliente de forma a aproveitar o ecossistema da Localiza e entregar um produto mais completo para o seu cliente. Um bom exemplo é o Localiza Meu, que é o programa de carros por assinatura da Localiza, em que dentro dele você tem todas as soluções necessárias. Por exemplo, você assina um carro, você vai ter ele para usar, e dentro dessa sua assinatura já tem parcerias com postos de combustível para obter desconto, tem parcerias com Connect Car para você ter desconto também no Connect Car, parcerias com Protect Bag, por exemplo. A própria companhia oferece descontos para os seus clientes no aluguel de outros carros, por exemplo. Se o cliente for viajar, o cliente mora em São Paulo e está indo para o Rio de Janeiro de avião, quando chegar lá, ele consegue alugar um carro da Localiza com desconto pelo fato de já ser cliente do Localiza Meu. Para entender como é que a companhia ganha dinheiro, é importante a gente entender primeiro quais são as linhas de negócio dela. A Localiza se divide em duas principais linhas de negócio. A primeira é o Rent a Car, que é composto por uma frota de quase 200 mil carros, aproximadamente 76% da frota da companhia. E esses quase 200 mil carros são responsáveis pelo fato da Localiza ser líder de mercado dentro do mercado especificamente de Rent a Car. O Rent a Car ele é um aluguel de curto prazo para, por exemplo, motoristas de aplicativo, quem aluga carro para turismo, viagem, negócios, e é um aluguel mais rápido. Essa operação é suportada por mais de 612 agências espalhadas pelo país, em zonas turísticas, centros empresariais, aeroportos e outros. A gente pode decompor essa linha de negócio em três principais fatores para entender como é que a receita dela é composta, certo? Esses três principais fatores são taxa de ocupação, valor da diária e tamanho de frota. Quanto maior for esses fatores, maior vai ser a receita da companhia. Explicando cada um deles. A taxa de ocupação é quanto tempo esse carro passa ocupado. Dentro de um mês, quanto tempo esse carro vai passar ocupado em aluguel. O valor da diária é autoexplicativo, é quanto se cobra por uma diária. E o tamanho da frota também é autoexplicativo, o tamanho total da frota dessa linha de negócio. Quando você multiplica esses três fatores por 90, que são 90 dias, você vai chegar na receita da companhia. Dentro do business de Rent a Car, a gente ainda tem a parte de desativação de carros lá dentro da Localiza Seminovos. E é importante observar que os carros vindos do Rent a Car, eles têm um valor de venda um pouco maior do que o da outra linha de negócio que a gente vai ver daqui a pouco, porque eles são carros um pouco mais novos. A segunda linha de negócio da companhia é a parte de gestão de frotas, que é a divisão responsável por aluguéis de um prazo um pouco mais longo, entre 24 e 36 meses. Dentro dessa linha de negócio está, por exemplo, o Localiza Meu, que eu falei agora há pouco, que ainda é um programa incipiente dentro da companhia, ainda está em crescimento, mas está alocado dentro dessa linha de negócio. Além do Localiza Meu, outra quantidade grande de frota está alocado dentro da parte de aluguel para empresas que querem terceirizar suas frotas. E compõe também os 60 mil carros, aproximadamente, alocados dentro dessa linha de negócio, que compõe pouco mais de 23% da frota da companhia. Do mesmo jeito que a gente fez lá no Rent a Car, a gente também pode decompor a receita do GTF nos mesmos três fatores: taxa de ocupação, valor da diária e tamanho de frota. E aí, como eu falei, o valor de revenda desses carros é um pouco menor, porque são carros um pouco mais usados. Olhando para outro fator interessante, se a gente for olhar para a taxa de ocupação do GTF é muito maior do que a taxa de ocupação
do Rente a Car. Por quê? Como são aluguéis de um prazo mais longo, a companhia consegue se planejar melhor para adquirir novos carros e desativar carros. Por isso, ela consegue sempre estar controlando a taxa de ocupação de modo a ficar próximo aos 97%, enquanto lá no RAC é uma taxa de ocupação mais ou menos de 75%. Entretanto, esse melhor planejamento dentro do GTF, ele traz valores de diárias aproximadamente 30% menores do que o do RAC. Então, é um trade-off entre taxa de ocupação e valor da diária. Analisando agora o setor. Ele é um setor que é muito caracterizado pela economia de escala. Quanto maior for a empresa, mais ela vai ter vantagens competitivas. Essas vantagens elas derivam principalmente do poder de barganha que a companhia ganha junto com as montadoras de veículos, conseguindo comprar carros com um valor menor. Por esse fato, é muito comum a gente ver em mercados internacionais uma maior concentração do mercado na mão de poucos players. Por exemplo, se a gente olha lá para os Estados Unidos, Enterprise, Hertz e Avis concentram quase 95% da frota de carros de aluguel do país. Enquanto no Brasil, as três principais locadoras, que é Localiza, Unidas e Movida, concentram algo em torno de 51% da frota de carros do país. Além disso, dessa tendência de concentração, a gente também tem outro fator interessante desse mercado, que é o fato de ele ser um mercado muito subpenetrado. Para exemplificar isso, a gente pode pegar, por exemplo, o valor da diária de um carro alugado, que há pouco tempo atrás chegava a ser quase 30% do valor de um salário mínimo. Com a redução real desses valores das diárias, passou a ser mais comum e mais popular as pessoas alugarem carros para poderem usar, e isso acabou aumentando a cultura do uso de carros de aluguel dentro do país. Um bom indicador para a gente analisar essa subpenetração é a quantidade de carros de aluguel para cada 1.000 habitantes. Enquanto no mercado americano é cerca de 6,9 veículos para cada 1.000 habitantes e na Europa cerca de 5,3, aqui no Brasil esse número é cerca de 4,6. Então, ainda tem muito espaço para aumentar a popularização de carros de aluguel dentro do país. E agora que eu falei, que a gente ia falar mais à frente, e chegou o momento, sobre a incorporação da Localiza, da Unidas, por parte da Localiza. Em setembro de 2020, a Localiza soltou um fato relevante, em que anunciava a combinação de negócios entre a Unidas, que é o segundo principal player do mercado e líder dentro da parte de GTF, com a sua operação, em que as duas formariam uma nova companhia, que 76,85% dela ficaria por conta, as ações ficariam com os acionistas atuais da Localiza, e os 23,15% restantes ficariam com os acionistas da Unidas. Além disso, antes de ser incorporada, a Unidas faria uma distribuição de resultados para os seus acionistas de 485 milhões. Surpreender, de fato, é a melhor palavra, como eu falei, porque ninguém esperava esse movimento de combinação de negócios, dada a dificuldade de concretização do negócio junto ao CAD. E por isso que ninguém no mercado esperava, e foi uma surpresa tão grande. Essa transação junto ao CAD está sendo acompanhada pelos consultores jurídicos contratados pela Localiza para tentarem trazer um cenário em que o CAD aprove, mesmo que tenha algum tipo de remédio ou de necessidade de, por exemplo, a venda de uma parte da operação, para que possa se concretizar a incorporação. Os três principais cenários que eles enxergam, que a gente vai falar também daqui a pouco na parte de valuation, que foram os que a gente usou para o nosso valuation, é a aprovação total, que tem baixa probabilidade de ocorrência, a reprovação total, que na visão dos consultores jurídicos também tem baixa probabilidade de ocorrência, e a aprovação por parte do CAD com algumas restrições. A principal restrição seria a necessidade de venda do Rente a Car da Unidas antes dela ser incorporada. O mercado de Rente a Car é um mercado mais concentrado, então provavelmente poderia acabar acontecendo que em algumas praças em que as principais concorrentes não tivesse operação, a Localiza acabasse tendo algum problema de precificação e prejudicando a livre concorrência dentro dessas praças. Então, o mais provável é que o CAD exija a venda do RAC da Unidas antes dessa incorporação. O prazo para julgamento por parte do CAD termina em outubro de 21 agora, porém ele ainda pode ser prorrogável por mais de 90 dias. Como eu falei, os três principais cenários. E outra coisa interessante é que essa operação que surgiria, basicamente seria criar uma nova empresa que financeiramente parasse de pé. Essa nova empresa já nasceria como a quarta maior empresa de locação de carros do país, com uma frota de mais de 60 mil carros, que são todos os carros que estão hoje no RAC da Unidas. Essa empresa que
parando de pé, seria vendida. E em conversa com a RI, eles já indicaram para a gente que existe alguns fundos de investimento e empresas que entraram em contato com a Localiza, demonstrando interesse, em caso essa seja a exigência por parte do CAD, que esses fundos e empresas têm interesse em adquirir essa nova companhia. Os principais riscos que a gente enxerga para a tese, a gente elencou 4. O primeiro dele é a crise dos semicondutores. Devido à pandemia, assim que a pandemia chegou, as montadoras de carros que esperavam uma queda abrupta nas vendas disseram: vamos parar a produção e vamos ver como é que o mercado vai se comportar. Sendo assim, elas suspenderam a compra de todas as matérias-primas, entre essas matérias, os chips para fazer construção de partes eletrônicas dos carros. Com essa suspensão, as indústrias de semicondutores diminuíram sua produção e a indústria de semicondutor é uma indústria mais lenta. Ela não consegue fazer um planejamento para dias, ela faz planejamento para meses. E aí, com essa diminuição da produção, posteriormente ela alocou essa produção que estava destinada às montadoras para a parte de artigos de home office. Porque com o advento do home office e do EAD, as vendas de computadores, monitores, celulares, tablets dispararam. E aí foi realocada essa oferta de chips para esses equipamentos. Só que, com a retomada da economia mais rápido do que esperado, as montadoras decidiram: não, vamos voltar atrás, vamos voltar a fazer as compras de chips. E foi aí em que começou o problema. Como eu falei, a indústria de semicondutores ela não é uma indústria que se planeja da noite para o dia. E quando as montadoras decidiram voltar a comprar, em uma analogia, elas foram para o final da fila. Estando lá no final da fila, elas acabaram fazendo uma pressão sobre essas indústrias de semicondutores e isso acabou gerando escassez de semicondutores e acabou forçando até algumas montadoras pararem suas atividades. Por exemplo, aqui no Brasil, a Volkswagen está com 4 indústrias fechadas. Agravando tudo isso, se fosse só isso que eu falei, já estava uma situação ruim, mas ainda daria certo. Porém, o governo americano, no ano passado, impôs algumas restrições a algumas empresas chinesas, entre elas, uma das principais produtoras de semicondutores do mundo. E aí isso acabou dificultando também a compra de matérias-primas por parte dessas indústrias e dificultando a oferta de chips. Além disso, a Toyota, que já é treinada para situações de catástrofe desde Fukushima, eles fizeram uma compra muito grande e acabaram gerando um pouco mais de escassez antes dessa retomada por parte de outras montadoras e que forçou também um pouco dessa escassez. E o último fato que ainda forçou essa escassez de semicondutores foi também as restrições geopolíticas por parte dos Estados Unidos à China e principalmente as empresas chinesas, como por exemplo a Huawei. A Huawei fez uma compra gigante de semicondutores porque via que poderia ser prejudicada nessas questões geopolíticas e precisaria de semicondutores para o desenvolvimento da tecnologia 5G. Então, tudo isso colaborou para uma tempestade perfeita em que acabou sobrando para quem compra os carros e o preço dos carros disparou no mundo todo. E, por consequência, também para a Localiza. E a Localiza, como medida de proteção, decidiu por alongar um pouco mais a idade média das suas frotas, reduzindo assim também a renovação. Entretanto, as agências de risco já apontam que isso deve ser resolvido entre o final desse ano e o início do próximo ano. E a companhia já está tomando as medidas necessárias, que é o alongamento de frota e redução da renovação para conseguir passar por essa tempestade. Outro risco interessante da gente analisar é a parte de carros autônomos e novas formas de transporte. Imagina só, a possibilidade de você ter carros rodando a todo momento, sem precisar de um motorista estar ali fazendo isso, aumentaria absurdamente a disponibilidade de carros, por exemplo, em um aplicativo de transporte. Então você conseguiria, por exemplo, abrir seu aplicativo do Uber 99, solicitar um carro e esse carro chegaria em instantes. Essa alta disponibilidade de carros poderia mudar a forma com que as pessoas consomem carros, deixando, por exemplo, de comprar ou alugar porque teria uma disponibilidade muito grande. Isso poderia representar, em um primeiro momento, um risco para a Localiza, porque reduziria o aluguel de carros. Entretanto, conversando com a companhia, eles já apontaram que, na verdade, eles veem isso como uma oportunidade, uma vez que o custo de capital da Localiza é muito baixo e poderia fazer sentido para esses aplicativos como 99, Uber e afins, terceirizar essa frota por um balanço de uma companhia que já é especializada nisso e assim conseguir ver isso como uma oportunidade para ambas empresas. Outro risco que a gente enxerga dentro da Localiza é o risco dos carros elétricos. Com o aumento das preocupações ambientais, a popularização
dos carros elétricos poderia estar perto e isso forçaria com que a Localiza renovasse de uma vez só toda a sua frota. Entretanto, uma grande preocupação da companhia é com o ESG, é com formas de reduzir o impacto ambiental das suas ações. E uma dessas iniciativas, por exemplo, é a adoção de carros movidos a álcool. 99% da frota da companhia é movida a álcool. E isso, por si só, já tem um impacto menor do que os carros elétricos, porque o carro elétrico, para ele ter um benefício ambiental, precisa existir uma matriz energética limpa. Então, enquanto não se tiver uma matriz energética de fato limpa, não faz sentido ambiental para a companhia migrar os carros para elétricos. Mas eles já têm isso no radar. Em um momento que eles começarem a ver isso acontecendo, devem migrar para os carros elétricos. Outro ponto de risco muito importante que deve ser muito observado é a verticalização do setor. As montadoras elas são muito pressionadas pelas locadoras porque são suas principais compradoras. Então, no momento que você dá muito poder para o seu cliente, você acaba sendo pressionado e tendo que ceder às condições que o seu cliente quer. E aí, vendo essa dificuldade que é imposta pelos seus clientes, as montadoras começaram a entrar em um plano de verticalização em que elas mesmas fariam aluguéis para os seus clientes, ao invés de vender um carro para a montadora, para a locadora, para que a locadora faça esse aluguel. E aí essa verticalização foi iniciada, esse processo, esse movimento foi iniciado pela Toyota e que pode ter tanto um viés mais pontual dos seus clientes ali ter mais um produto, ou de fato ser um plano de adentrar nesse mercado. De toda forma, as montadoras elas não têm um balanço tão folgado para investimento em frota, que é um investimento alto, e que essa iniciativa também tiraria as empresas do seu core business, que de fato é desenvolver tecnologia e desenvolver carros, e acabaria levando ela para outra vertente, que é a parte de gestão de frotas e relacionamento com o cliente, que é a expertise das locadoras. Adentrando um pouco agora na parte financeira e contábil da Localiza, olhando para os índices de rentabilidade, a gente consegue observar uma queda ao longo dos últimos anos, o que em um primeiro momento pode assustar. Entretanto, quando a gente passa para entender a estratégia de precificação da companhia, da precificação das diárias da companhia, a gente entende o porquê dessa queda, que nada mais é do que um reflexo na queda estrutural das taxas de juros nos últimos anos. Com essa queda estrutural nas taxas de juros, a companhia consegue manter o mesmo ROIC spread com um valor de diária menor. Entretanto, esse valor de diária menor traz um ROIC absoluto menor. Ou seja, a companhia consegue gerar valor da mesma forma, entretanto com um ROIC absoluto menor. A Localiza ela sempre busca uma meta para o ROIC spread entre 6% a 8%. Outro ponto interessante de se observar é a dívida da Localiza, que é uma ferramenta muito importante para aquisição de frota, principalmente na parte de expansão de frota, sendo responsável pelo financiamento dessa expansão. Esse endividamento ele tem níveis controlados e daqui a pouco, quando a gente for falar da parte de fluxo de caixa, a gente vai observar que ele é destinado principalmente para a expansão de frota, enquanto a renovação é bancada pela própria geração de caixa da companhia. Olhando para o capital de giro, a gente percebe que a companhia teve duas realidades, uma até 2010 e uma de 2011 em diante. Até 2010, a gente observava, analisando pelo modelo de Fleury, um capital de giro negativo, uma necessidade de capital de giro também negativa e um saldo em tesouraria positivo, o que poderia denotar uma necessidade das atividades financeiras para poder manter o financeiro da companhia de pé. Em um segundo momento, de 2011 em diante, a gente já vê outra realidade, com capital de giro positivo, a necessidade de capital de giro negativa e o saldo em tesouraria positivo, que coincide com o período em que a companhia começou a utilizar a captação de dívida através de debênture e o alongamento dessa dívida, ajustando seus passivos e ativos de curto e longo prazo, um beneficiamento da liquidez da companhia. Como eu falei, quando a gente fosse falar da parte de investimento, a gente veria isso. A gente tem dois principais investimentos da companhia, que é o investimento em renovação e o investimento em expansão de frota. A expansão de frota é bancada majoritariamente pela captação de dívida, enquanto a renovação de frota é bancada pela própria geração de recursos da atividade da companhia. Ou seja, em um momento em que a companhia maturar, ela conseguirá manter a sua operação de pé e gerar valor para os seus acionistas. Olhando para o valuation, a gente tem muitas incertezas perante a concretização da transação junto com a Unidas e muitos desfechos
para ela. Entretanto, os três principais cenários foram aqueles que a gente já falou lá no início, de aprovação total sem restrições, reprovação total e aprovação parcial com restrições por parte do CAD. Os consultores jurídicos, como eu já falei lá atrás, vem a aprovação total e a reprovação total com baixa probabilidade de ocorrência e o mais provável é uma aprovação parcial pelo CAD. Dito isso, a gente adotou essa aprovação parcial pelo CAD como o cenário base para o nosso valuation. Como principais premissas, nós adotamos o mercado se consolidando nos próximos 5 anos, com um índice de 6,15 carros de aluguel por cada 1.000 habitantes, além de que uma concentração na mão de Localiza e Unidas, já retirando o RAC aí, já modelando essa nova companhia que nasceria a partir da Localiza e da incorporação da Unidas pela Localiza, com um market share de 47% da frota do país. O valor da diária nas nossas projeções foi balizado pelo ROIC Spread, projetado, e sempre buscando uma meta próxima a 8%, e nós colocamos também nas nossas projeções a venda do RAC da Unidas por algo em torno de 6 bilhões. A gente fez uma modelagem financeira para essa nova operação, chegou em um valor justo próximo a 7 milhões e aplicou um desconto pelo fato de ser uma transação forçada. Então, deve ter um valor um pouco menor. E aí, a gente conseguiu, projetando tudo isso, chegar em um valuation de 100 bilhões para essa nova companhia. E aí, esses 100 bilhões ficariam aproximadamente 76,85%. Aproximadamente, não, na verdade. Exatamente, já pelo divulgado no fato relevante, na mão dos acionistas da Localiza, chegando num valuation para a Rente 3 de 77 bilhões. Esses 77 bilhões representam um preço-alvo de 102,54 para as ações da Localiza hoje, com o upside de 57,27%.